Olá, galera! Vamos iniciar então nosso terceiro livro, capítulo 8, beleza? Termodinâmica química. Vocês já devem ter ouvido falar de termodinâmica lá na física. Se vocês não viram, vocês vão ver ainda. Então, qual que é a diferença da termodinâmica da física para a termodinâmica na química? Termodinâmica é um estudo da energia que está envolvida nos processos físicos e químicos. Então, essa energia ela pode ser estudada de duas formas. Ela pode ser estudada na forma de trabalho e na forma de calor. A física estuda essa variação de energia na forma de trabalho, lá na termodinâmica, e a química estuda essa variação de energia na forma de calor aqui na termoquímica, beleza? Então, na termoquímica, nós vamos estudar a variação de calor nos processos físicos e nos processos químicos. Vamos estudar as trocas de calor que estão envolvidas principalmente nas reações químicas. Vamos ver alguns conceitos, então. Conceito de sistema você já conhece. Sistema é o nosso objeto de análise, né? É aquilo que eu estou estudando. Então, se eu estou estudando uma solução, a minha solução é o meu sistema naquele momento, beleza? Meu sistema pode ser classificado. Eu vou classificar meu sistema de 3 tipos. Sistema isolado, sistema fechado, sistema aberto. Quando que eu tenho um sistema isolado? Meu sistema vai ser classificado como isolado quando ele não permitir a troca nem de energia, ou seja, ele não permite a troca de calor entre o sistema e o ambiente, meio ambiente, nem a troca de matéria, beleza? Esse sistema também pode ser chamado de sistema ideal. A gente sabe que não existe um sistema ideal, mas existem sistemas próximos da condição ideal. Um exemplo disso, que a gente considera próximo de um sistema ideal, que a gente considera como sistema isolado, é uma garrafa térmica. Quando que meu sistema é um sistema fechado? Sistema fechado é um sistema que permite a troca de energia, então permite a troca de calor, mas ele não permite a troca de matéria, beleza? Exemplo, uma garrafa de plástico ou de vidro, quando ela está tampada, fechada, ela vai permitir a troca de energia térmica, vai permitir a troca de calor, mas ela não vai permitir a troca de matéria entre o sistema e o ambiente. Sistema aberto é um sistema que permite a troca de energia, então permite a troca de calor, e permite a troca de matéria. Então, um exemplo pode ser a própria garrafa, só que agora aberta, destampada. Vamos ver as fronteiras do sistema. Fronteira é o limite, é a barreira, é o que está delimitando o contato entre o meu sistema e o meio ambiente. Essas fronteiras elas podem ser de 3 tipos: adiabáticas, diatérmicas e permeáveis. O que é uma fronteira adiabática? Uma fronteira adiabática é a fronteira que não permite a passagem de calor. Então, essa fronteira ela não permite a troca de calor entre o sistema e o meio ambiente. O exemplo dela são as paredes da garrafa térmica. É uma barreira que é isolante térmico. Fronteira diatérmica, ela permite a passagem de calor, então ela permite a troca de energia, a troca de temperatura, mas ela não permite a troca de matéria. Um exemplo dela é o frasco, né, uma garrafa, que vai estar fechada. Ela vai permitir a troca de energia, mas ela não vai permitir a troca de matéria. Nós temos fronteiras permeáveis. Essas fronteiras permitem tanto a passagem
da energia, do calor, quanto a passagem de matéria do sistema para o meio, do meio para o sistema. Um exemplo disso é a nossa pele. Estado. O estado, ele é a situação em que as propriedades macroscópicas do meu sistema, elas são bem definidas e elas não se alteram com o tempo. Essas propriedades, elas são denominadas de variáveis de estado. E elas podem ser, aqui ó, exemplo, temperatura, pressão, volume e densidade. O estado, ele só existe quando o meu sistema ele está em equilíbrio. E o que é importante eu saber? É importante eu saber que o estado ele não depende do processo pelo qual ele passa, ele só depende do estado inicial e final. Então, aqui nós temos um exemplo. CO2, um cilindro contendo CO2, e ele tinha uma pressão inicial de 1 atm, um volume inicial de 22,4 litros e uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Esse era o estado 1 dele. Aqui ele tem pressão 2 atm, volume 11,2 litros e a temperatura continua sendo 10 graus. Esse é o estado 2, estado final dele. Ele pode ter vindo parar nesse estado 2, ou seja, ter tido essa alteração de pressão e de volume, por 3 processos diferentes. E não importa por qual desses processos, ou seja, não importa qual processo levou essa alteração de estado, não faz diferença, tá? Então, para a termodinâmica, apenas interessa o estado inicial e final. Não interessa a forma, o processo, como ele chegou naquele estado. Vamos ver aqui então as propriedades extensivas e intensivas. O que é isso? As propriedades extensivas são as propriedades que dependem do tamanho, né? Depende da extensão da minha amostra, da amostra que eu estou analisando. Se eu estou analisando uma amostra de uma substância, por exemplo, e eu dividir ela no meio, cada parte daquela amostra, se eu estiver analisando a massa, por exemplo, eu dividi ela no meio, cada parte tem metade da massa. Então, a massa é uma propriedade extensiva, beleza? Depende do tamanho. As propriedades intensivas são as que não dependem da extensão, não dependem do tamanho. Por exemplo, se eu pego a minha amostra e divido ela por 3, a minha amostra inicial tinha 20 graus. As 3 partes que eu vou analisar continuam tendo 20 graus. A temperatura, ela é uma propriedade intensiva, ela independe do tamanho, tá, da parte que eu vou analisar. Ela é uma propriedade que não depende da extensão da minha amostra. Propriedade intensiva. Então, essa é a diferença entre as extensivas, que depende do tamanho, exemplo é a massa, a energia, por exemplo, e as intensivas, que é a temperatura, ponto de ebulição, capacidade de conduzir corrente elétrica. Agora a gente vai ver processos, tipos de processo, tá? Nós temos como tipos de processos as formas, né, o jeito como o meu sistema vai passar pela mudança de um estado inicial para o estado final, certo? Nós podemos ter processos espontâneos e não espontâneos, processos reversíveis e não reversíveis. O que é um processo espontâneo? O processo espontâneo é um processo que acontece de forma natural, sem
sem a interação de algo de fora, sem você ter algo do meio, né? Sem você ter intervenção de algo externo, do meio. Então, isso é classificado como processo espontâneo. Enquanto que o não espontâneo é algo que vai ocorrer com a intervenção de algo externo, intervenção de algo fora do ambiente, intervenção externa. Processo reversível. Reversível é quando o meu processo passa de um estado inicial para um estado final e ele pode voltar para o estado inicial, ou seja, ele pode retornar, tá, às características iniciais dele. E quando que ele é irreversível? Quando eu não posso voltar às minhas características iniciais. Então, passei do estado 1 para o estado 2 e não consigo retornar às características do estado inicial, do estado 1. Aí eu falo que o meu processo é irreversível. Vamos ver aqui os princípios da termodinâmica. A termodinâmica possui 3 princípios, tá? Primeiro princípio da termodinâmica é o princípio da conservação da energia. O que esse princípio fala pra gente? Fala o seguinte, ó, a energia de um sistema isolado, ou seja, que não tem troca de energia com o meio ambiente, porque para eu poder analisar, tem que ser isolado, é constante. Então, ó, primeiro princípio da termodinâmica, a energia de um sistema isolado é constante e a energia do universo é constante. Primeiro princípio da termodinâmica fala pra gente que a energia do universo, ela vai ser constante. A energia, ela não pode surgir do nada e ela nem vai sumir, tá? A energia que chega até um processo, ó, ela veio de algum lugar, tá? A energia de um sistema, ela é trocada com o meio externo, ou na forma de calor, ou na forma de trabalho, ou na forma dos dois, beleza? Esse é o primeiro princípio da termodinâmica. Segundo princípio da termodinâmica, diz o seguinte pra gente, que a entropia do universo tende ao máximo. A gente já viu entropia, viu que entropia é a desordem, né? Então a entropia ela pode ser entendida como o grau de desordem de um sistema. Quando a gente tem um fenômeno espontâneo, ou seja, que acontece de forma natural, a tendência natural dos processos espontâneos é fazer com que a entropia, ou seja, a desordem, aumente. Então, nos processos espontâneos, a tendência é que a desordem aumente. Mas existem alguns fenômenos espontâneos onde há diminuição da entropia, tá? Quando isso acontece em um fenômeno espontâneo da entropia diminuir, tá? A entropia do meio ambiente é que cresce, fazendo com que a entropia do universo aumente. Isso é o que diz o segundo princípio da termodinâmica. E o terceiro princípio da termodinâmica diz o seguinte pra gente, que a entropia dos sólidos cristalinos puros no zero absoluto. O que é esse zero absoluto? É a temperatura igual a 0 Kelvin, que é igual a menos 273,15 graus Celsius, tá? É igual a 0. Então, olha só, a entropia dos sólidos cristalinos puros no zero absoluto vai ser igual a 0. O que a gente sabe disso? A gente sabe que é impossível o sistema chegar no zero absoluto, certo? E que o que nós analisamos é que no gás a entropia é maior que no líquido, certo? Então, nos sistemas gasosos a entropia é maior do que nos sistemas líquidos. Nos líquidos a entropia é maior do que nos sistemas
sólidos. Então, nós já sabemos que nos sólidos a entropia é menor, beleza? O que acontece é que se coloca esse valor zero absoluto como uma temperatura bem baixa, tá? Para a gente ter como um padrão para estudar. É um referencial, ok? Mas é impossível um sistema chegar a esse zero absoluto, ok? Ficamos por aqui então, até a próxima aula.